A história da Terra-média. Um breve resumo. Nesse primeiro momento, lhes falarei da criação do mundo em que a história se realiza. Quando Tolkien escreveu a história, ele deixou bem evidente a relação da criação do mundo da fantasia com a criação do mundo do cristianismo. Ao decorrer da história, encontraremos muitas coincidências, principalmente pelo fato do autor ser um homem muito católico. Tolkien também buscou alguns conceitos na mitologia nórdica, principalmente nos nomes dos personagens e alguns acontecimentos ao decorrer da história, até mesmo no Apocalipse nórdico Ragnarok, que no Senhor dos Anéis chama-se Dagor Dagora. Assim como ele também traz alguns fatos da mitologia grega, principalmente no papel de Ainur, com relação à criação do mundo, que se assemelha muito aos deuses gregos, em que cada um tem uma atribuição, como Poseidon, o deus dos mares, Apolo, o deus da luz e do sol, e assim segue-se. Porém, antes de entrarmos no universo criado por Tolkien, vejo a importância de esclarecer o que vem a ser o trem de Ainur. Os Ainur, no primeiro momento, foram como os anjos do cristianismo. Foram criados por Eru, também conhecido como Ilúvatar, pelos elfos, que é a divindade máxima da história. Eles o criou para que cantassem as melodias que ele criava, e de uma dessas melodias se originou toda a criação. Os Ainur, inicialmente, eram somente espíritos, assim como Eru, e não tinha forma física, mas eles não eram todos iguais, não estavam no mesmo estágio de existência e poder. Haviam uns mais poderosos e outros menos poderosos. Os mais poderosos eram conhecidos como os Valar, e os menos poderosos eram os Maiar, e estes serviam aos seus superiores. Eles, os Maiar, eram uma subclasse dos Valar, uma importante informação para o entendimento da história. Eru era o único ser que existia, e num único pensamento ele criou os Ainur, para que eles lhes fizessem companhia. Então Eru compôs uma música para que os Ainur cantassem para ele, como em um só coro, um só pensamento. Porém, depois de um tempo, Melkor, que era o maior dos Ainur, tanto em conhecimento quanto em poder, começou a ter seus próprios pensamentos, se desviando da melodia inicial, o que atrapalhou o andamento da música. E por muitas vezes Melkor se desviava sozinho para o vazio, procurando pela chama imperecível, pois ele desejava muito dar experiência às coisas sozinho, por ele mesmo, assim como Eru. Neste ponto, poderemos dizer que Melkor é como o anjo caído, Lúcifer, que assim como Melkor, passou a querer de alguma forma a se igualar a Deus. Desta forma, ambos representam o mais puro mal nas suas respectivas histórias. Por causa das desentonações de Melkor, Eru resolveu intervir e apresentar uma nova composição. Mas os ruídos que Melkor causava continuavam a atrapalhar o andamento de tal forma que fez com que o resto dos Ainur parassem de cantar. Então Eru interviu mais uma vez e apresentou outra música, e mais uma vez Melkor tumultuava, até que Eru, enfim, se levantou. Em um abanar de mãos, cessou toda a música. Depois ele decidiu levar os Ainur para o vazio e lhes mostrar o que tinha sido gerado a partir da música que eles cantavam no início de tudo. Era a visão da Terra, um mundo inteiro com todos os seres viventes e o desenrolar de toda a sua história. Nessa visão, eles puderam observar que cada coisa
era como um deles tinha pensado. Por exemplo, Humo pensou nos mares enquanto cantava, Manoê nos ares e assim sucessivamente. Viram também o aparecer dos filhos de Ilúvatar, que eram os elfos, e os homens, e concentraram todo o seu desejo neste lugar, para que pudessem cuidar e olhar por esses novos seres. Mas Melkor, que também estava no meio deles, só sentiu um desejo de dominar e subjugar a sua vontade. Então Eru criou Er, que é o nosso universo, e Arda, que é a nossa terra. Mas Arda era ainda sem forma, e ele deu uma opção aos Ainur, de que poderiam ir até Arda para dar forma ao mundo e poder tornar realidade tudo aquilo que eles observaram na visão que lhes foi mostrado. Sendo assim, apenas 15 Valar, contando com Melkor e mais incontáveis Maiar, decidiram seguir para Arda, e o resto deles decidiram ficar na presença de Eru. E assim foi atribuído poderes a cada um deles. Um tinha o poder dos ares e aves, outro sobre os mares, outro sobre as plantas e vegetais, e assim todos tiveram seus respectivos poderes, como tinham se identificado na primeira canção. Então eles começaram a dar forma a Arda, mas Melkor também estava por lá, e ele desejava muito ter poder sobre o mundo que estava sendo moldado. Então tudo que estava começando a ser construído, Melkor ia lá e destruía, atrapalhava ou corrompia. E por isso houveram muitas guerras entre eles e os Ainur. Mas gradativamente, de pouco em pouco, as coisas foram tomando forma e se consolidando. E assim se deu a criação do mundo no universo do Senhor dos Anéis. Este seria o nosso próprio mundo, em um passado alternativo, da nossa própria história, e nós estaríamos, segundo Tolkien, mais ou menos na 6ª ou 7ª Era. Muitos detalhes ainda não revelados neste breve resumo, porém, ficará para um próximo vídeo. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!